Este trabalho buscará apresentar as ações conduzidas pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária durante os combates no entorno da cidade de Montese, fazendo parte do início da ofensiva da primavera. Ocasião em que as forças aliadas buscavam romper a última linha de defesa alemã nos Apeninos. Após a conquista dos objetivos previstos no Plano Encore, Belvedere, Mazancana, Monte Castello, Soprassasso, Castelnuovo, e desse modo ter retirado a dominância sobre a rodovia 64, o 4º Corpo de Exército estava pronto para dar início à ofensiva da primavera. Concluídos os reajustamentos necessários, o 4º Corpo de Exército decidiu utilizar as seguintes divisões para lançar a nova ofensiva: 1ª Divisão Blindada ao longo da rodovia 64, 10ª Divisão de Infantaria de Montanha, esforço principal, 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária na região de Montese e o 371 Regimento de Infantaria da 92 Divisão de Infantaria na proteção de flanco. Nessa zona de ação, as forças alemãs contavam com a 232 Divisão de Infantaria, a 114 Divisão de Infantaria Leve em Montese, a 334 Divisão de Infantaria, barrando o acesso a Zoca, e a 94 Divisão de Infantaria, cobrindo o acesso a Bolonha. A ofensiva da primavera era caracterizada por um movimento agressivo em direção ao vale do Rio Pó, apresentando linhas de controle verde, marrom e preto, para coordenação entre o 2º Corpo de Exército e o 4º Corpo de Exército. A missão da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária era atacar a região de Montese e, dessa posição, ficar em condições de perseguir o inimigo em retirada. Além disso, deveria estar preparada para substituir elementos da 10ª Divisão de Infantaria de Montanha, à medida que as forças avançassem em direção às linhas de controle. A ideia geral da manobra da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária consistia em empregar 3 batalhões no ataque: 1º e 3º do 11º Regimento de Infantaria e 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria, que deveriam lançar fortes reconhecimentos na manhã do dia 14 de abril sobre a linha Montese, C. Montebuffone, Montedio e sobre o eixo Mazzerno-Riva di Bischia. Em seguida, apoderar-se da região de Ponto Cotado 747 Montese, Ponto Cotado 888 Montedio. Por fim, entrar em aproveitamento do êxito a partir dessas posições sobre Montespecchio, Ranocchio e Bertocchi. Deveria manter os flancos da zona de ação com o 2º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria em Monteforte e o 3º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria em Monte Grande Daiano, Nuvolete. Como reserva imediata, manteria o Esquadrão de Reconhecimento em Tamburini e o 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria em Casedina, Varia di Sotto. Os outros 3 batalhões da divisão ficariam posicionados em Abetaia, Falfare e Cerro Grosso em condições de serem empregados em outras missões. A artilharia divisionária articulou seus grupos de 105 mm, de alcance útil de 9.500 metros, cumprindo as seguintes missões: 1º Grupo de Obuses, ao sul de Guanédia, em apoio direto ao 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria. 2º Grupo de Obuses, a oeste de Sídia, em apoio direto ao 371 Regimento de Infantaria, com especial atenção ao corredor de Roca Corneta. 3º Grupo de Obuses, a leste de Abetaia, em apoio direto ao 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria. O grupo de 155 mm com alcance útil de 12.700 metros foi desdobrado do seguinte modo: 3ª Bateria do 4º Grupo de Obuses, a oeste de Cepremarola, em ação de conjunto. 4º Grupo de Obuses menos 3ª Bateria, ao sul de Estancadora, em reforço de fogos à artilharia do 4º Corpo de Exército, até H+90, cumprindo missões de tiro em proveito da progressão da 10ª Divisão de Montanha, devendo bater alvos até linha geral de Montorso Verica.
Após cumprir essa missão, o grupo passou à situação de ação de conjunto. As companhias de obuses alcance útil de 5.600 metros dos 1º e 11º Regimentos de Infantaria foram desdobradas respectivamente em La Creze e La Vedette e atuaram em reforço de fogos ao 1º Grupo de Obuses. A companhia de obuses do 6º Regimento foi desdobrada ao norte de Cerro Mito, atuando em reforço de fogos ao 3º Grupo de Obuses. Levantamentos de inteligência indicavam a possibilidade dos alemães terem se retirado de suas posições iniciais na linha de contato. Era necessário confirmar essa informação. Diante disso, foi decidido que as unidades de primeiro escalão lançariam patrulhas para realizar um reconhecimento em força das posições alemãs. Após a realização das patrulhas, ocasião em que os brasileiros sofreram muitas baixas, o comando da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária tomou conhecimento que as posições alemãs não haviam sido abandonadas e que as ações para a conquista dos objetivos previstos deveriam ser muito bem conduzidas. A patrulha do sargento Wolff, que aguardava a efetivação de sua promoção a 2º tenente, era constituída por 15 fuzileiros. Esta fração partiu de Monteforte às 12 horas e seguiu até Morciane, sempre aproveitando o terreno para fugir à observação do casario de ponto cotado 747. Em Morciane, o sargento Wolff dividiu sua patrulha em 3 grupos, sendo que o primeiro, com 3 militares, permaneceu em posição no local. O segundo, com 6 militares e comandado pelo próprio sargento Wolff, progrediu pelo flanco esquerdo das posições. Já o último grupo, também com 6 militares, faria a abordagem pelo flanco direito do casario de ponto cotado 747. Visão a partir da entrada do casario de Morciane, destacando a progressão dos 2 grupos de assalto da patrulha do sargento Wolff. Essa abordagem tentava realizar um duplo envolvimento da posição. Por volta das 13 horas e 15 minutos, ao realizar a aproximação final do objetivo e estando à frente de seu grupo, o sargento Wolff foi atingido por uma rajada de metralhadora vinda da lateral das casas. Essa rajada também atingiu um soldado que progredia imediatamente atrás do comandante. Após a quebra do sigilo, houve intensa troca de tiros entre a patrulha e os defensores da posição, sempre contando com o apoio das respectivas artilharias. Nesta ação, tombaram mortos o sargento Max Wolff Filho e o soldado Alfredo Estevão da Silva. Na tentativa de resgatar os corpos de seus companheiros, também foram feridos o sargento Nilton José Facion, o soldado Antônio de Sá Rodrigues e o soldado Florival Alves Pereira. Na manhã do dia 14 de abril, todo o 4º Corpo de Exército deu início à sua ofensiva. A ação foi precedida de cerca de 40 minutos de ataques de caças-bombardeiros, seguidos de 45 minutos de forte preparação de artilharia. Nesse momento, o escalão de ataque da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária estava ocupando o seguinte dispositivo: o 1º Batalhão de Infantaria do 11 Regimento de Infantaria, com as 1ª e 2ª Companhias sobre a linha Mazerno, ponto cotado 806 e 808, Montarígula, tendo a 3ª Companhia como reserva em Bicoque. O 3º Batalhão de Infantaria do 11 Regimento de Infantaria ao sul de Campo del Sole, a retaguarda do 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria, que se encontrava com as suas 3 companhias em linha do ponto cotado 810 para leste. Às 10 horas e 15 minutos, após os fogos de preparação
e seguindo o planejamento inicial, os primeiros pelotões avançaram com o objetivo de fazer um reconhecimento em força para verificar se os alemães permaneceram mantendo as posições. O 1º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria lançou um grupo de combate da 1ª Companhia sobre Morciani e um pelotão da 2ª Companhia, Tenente Ari Hauen, em direção à orla leste de Montese, que ficou detido num campo minado e sob forte fogo de artilharia e metralhadoras na ravina entre Montaurígola e Montese. O 3º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria lançou 2 pelotões, um em direção a Cerreto e outro em direção a Paravento. Entretanto, à custa de muito esforço, somente conseguiram conquistar as posições de Ponto Cotado 749 e Il Cerro. A leste da zona de ação, o 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria avançou com seus pelotões, conquistando as posições de Creda, Possessione e Ponto Cotado 750. Às 13h35, após verificar que o inimigo não havia retraído de suas posições, foi realizada nova preparação de artilharia. Teve início o ataque propriamente dito, com as subunidades de 1º escalão avançando em direção a seus objetivos. Na zona de ação de centro, o 3º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria, que realizava o ataque principal, progrediu com a 8ª Companhia a oeste e a 9ª Companhia a leste, ambas apoiadas por carros de combate americanos. A 9ª Companhia conseguiu conquistar Paravento. Em seguida, apoiou com um pelotão, Tenente Itamar, a 8ª Companhia na conquista de Cerreto. Por volta das 15 horas, a 7ª Companhia, que estava em reserva, posicionou-se entre a 8ª e a 9ª Companhias para reforçar as posições já conquistadas. Na frente do 1º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria, a 2ª Companhia acompanhava de perto a progressão do 3º Batalhão de Infantaria, particularmente da 8ª Companhia, que vinha enfrentando dificuldades para atingir Cerreto. A 2ª Companhia estava com um pelotão imobilizado no interior da ravina, entre Montaurígola e Montese. O comandante do pelotão, Tenente Ari Hauen, já havia morrido e a fração contava com muitas baixas. Vista do local onde o pelotão do Tenente Ari Hauen foi detido por fogos ajustados de artilharia. Assim, protegido pela 1ª Companhia, que ocupava Ponto Cotado 806 e 808, o comandante da companhia empregou seus 2 pelotões restantes para investir sobre a localidade de Montese. Primeiro avançou com o pelotão do Tenente Iporã, seguido do pelotão do Tenente Malheiros, menos um grupo de combate que ficou fazendo frente às posições alemãs em Ponto Cotado 759. Vista do local do avanço do pelotão do Tenente Iporã sobre a orla sul de Montese. Graças ao arrojo do Tenente Iporã, a fração rapidamente estava no interior da localidade e agora era necessário reforçar a posição a todo custo. Desse modo, o batalhão reforçou a 2ª Companhia com 2 pelotões da 3ª Companhia, que estava em reserva, Tenente Nunes e Tenente Granja, e também empregou seu pelotão especial para auxiliar na limpeza da localidade. Fruto do avanço das tropas em primeiro escalão, o 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria, que estava em reserva, recebeu ordem para se articular mais à frente,
mantendo a 8ª Companhia em ponto cotado 855, a 9ª Companhia em ponto cotado 810 e a 7ª Companhia mais a retaguarda em Il Monte. Na zona de ação do 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria, a luta para a conquista de ponto cotado 778 foi muito violenta. O comandante da 4ª Companhia, aproveitando que o aspirante Amorim havia conquistado a posição de Creda, lançou, a partir dessa posição, o pelotão do aspirante Mega para a conquista de ponto cotado 778. A fração deveria prosseguir passando por ponto cotado 773, que já estava sob nosso controle. No momento em que iria iniciar o assalto às posições inimigas, a região foi duramente castigada por fogos de artilharia, morteiros e armas automáticas inimigas. Os 2 comandantes de pelotão foram atingidos. O aspirante Mega morreu no local e o aspirante Amorim permaneceu, mesmo ferido, mantendo a posição. Vista a partir de Creda, do local onde o pelotão do aspirante Mega foi detido por fogos ajustados de artilharia. O comandante da 4ª Companhia empregou seu pelotão reserva, Tenente Urias, numa última tentativa de conquistar a posição. Entretanto, devido à forte reação do inimigo, essa ação também não obteve êxito. No extremo leste da zona de ação, o comandante da 6ª Companhia determinou ao pelotão do Tenente Apolo, seguido do pelotão do Tenente Chaon, que conquistasse ponto cotado 758 e fizesse a ligação com o pelotão do Tenente Rosa, que mantinha Possessione. Entretanto, devido à existência de extensos campos de minas e grandes barragens de artilharia, os pelotões somente conseguiram atingir o ponto cotado 744. Enquanto isso, a 5ª Companhia Menos mantinha as posições de Sasso Molare. Ao final da jornada de 14 de abril, o 3º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria procurou reajustar o seu dispositivo, visando a conquista de seus objetivos finais. Ponto cotado 927, ponto cotado 888, Montelo. Também foi realizada a coordenação com a 4ª Companhia do 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria para a conquista de ponto cotado 778, que ainda estava de posse dos alemães. O comando da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária também resolveu melhorar o posicionamento de sua reserva, 3º e 6º Regimento de Infantaria. Desse modo, articulou a 9ª Companhia em Creda, junto aos elementos da 4ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria, a 8ª Companhia ao norte de Montese, pela importância da localidade, e a 7ª Companhia em Il Cerro. Às 9h45 de 15 de abril, após curta preparação de artilharia, o ataque recomeçou. O 3º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria avançou em direção aos seus objetivos finais. Desta vez, a 9ª Companhia foi mantida em reserva em Paravento, enquanto a 7ª Companhia e 8ª Companhia avançaram em direção ao ponto cotado 927. Contando com o apoio de alguns carros de combate, a 7ª Companhia avançou pela encosta leste de ponto cotado 927, sendo detida em sua progressão por fogos de armas automáticas de Cade Beretta, Canédio e ponto cotado 927, além dos contínuos fogos de artilharia e morteiros que caíam na posição. O 2º Tenente de Artilharia da Força Expedicionária Brasileira, Rubens Restel, demonstrou coragem e perícia no cumprimento de seus deveres. Como observador avançado de artilharia,
da 1ª Bateria do 3º Grupo de Obuses, foi designado para atuar com a 7ª Companhia, que ficou detida antes de atingir a encosta leste da cota 927. Naquela ocasião, o tenente Restel ultrapassou a vanguarda da subunidade com o intuito de identificar os pontos fortes do inimigo, avistando um carro de combate muito avariado, pertencente ao 760 Batalhão de Carros de Combate, que apoiava a ação do 11º Regimento de Infantaria. Depois de esclarecer a situação, enviou pedidos de tiro ao 3º Grupo de Obuses e manejou a metralhadora do blindado abandonado, varrendo com fogos as posições alemãs. Isto permitiu o avanço da 7ª Companhia até a encosta leste da cota 927. A 8ª Companhia, que avançava pelo lado oeste da elevação, ao atingir a região do ponto cotado 824, foi detida por fogos de ponto cotado 927 e C. Montebufone. Infelizmente, houve um equívoco ao transmitir qual era a sua localização, sendo informado que se encontrava em ponto cotado 888, portanto, além de ponto cotado 927, fazendo com que fosse ordenado a suspensão de todos os fogos de artilharia que apoiavam a progressão. A 7ª Companhia, que estava mais desarticulada, foi a que mais sofreu com esse incidente. Tentando resolver a situação, o comandante do 3º Batalhão de Infantaria lançou um pelotão de sua companhia reserva, 9ª Companhia, para reforçar o flanco esquerdo da 7ª Companhia. Entretanto, devido à grande dificuldade de progressão sob os fogos do inimigo, o pelotão acabou juntando-se à 8ª Companhia. Diante do impasse no avanço do batalhão, que realizava o esforço principal, o comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária decidiu lançar sua reserva, o 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria, em substituição ao 3º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria, que deveria ser ultrapassado em suas posições. Na tentativa de realizar a operação de ultrapassagem, o escalão de ataque do 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria foi colhido por grandes concentrações de artilharia inimiga. Sem espaço para manobrar, somente a 7ª Companhia do 6º Regimento de Infantaria conseguiu avançar um pouco. Fruto da ação do inimigo, a subunidade sofreu muitas baixas, inclusive o próprio comandante da companhia foi ferido na ação. Desse modo, toda a vanguarda estava imobilizada diante das alturas de ponto cotado 927, ponto cotado 888, Montédio. Na zona de ação de leste, o pelotão do tenente Urias e os remanescentes do pelotão do aspirante Mega conseguiram conquistar o ponto cotado 778. Enquanto isso, na frente do 1º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria, a 2ª Companhia consolidava sua posição em Montese e avançou o pelotão do tenente Granja para ponto cotado 726. Na retaguarda da zona de ação, a 3ª Companhia Menos ocupou posições na garupa sudoeste de Montese e no ponto cotado 759, ficando em condições de barrar possível contra-ataque inimigo. Apesar dos insucessos da jornada de 15 de abril, o comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária decidiu que o ataque deveria prosseguir no dia seguinte, agora sob a coordenação do comandante do 6º Regimento de Infantaria, mantendo como objetivos finais a linha de alturas Montebufone, ponto cotado 888, Montelo. Também foi determinado ao 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria que substituísse a 9ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria em Paravento. Para tal, foi empregada a 5ª Companhia. Também foi ordenado que tentasse abrir uma nova via de acesso para os objetivos finais, conquistando ponto cotado 758 e tentando avançar utilizando as encostas leste de Montelo. Após novo estudo de situação, foi determinado ao 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria que substituísse o 3º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria na noite de 15 para 16 de abril
devendo cerrar sobre a linha Monte Buffone, ponto cotado 927, Montedio. Após a substituição, o 3º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria foi reunido ao sul de Campo del Sole. O 2º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria deveria deslocar-se de Abetaia para Il Monte, onde ficaria como reserva da operação, e o 1º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria permaneceria reunido em Falfare. No amanhecer do dia 16 de abril, o 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria estava pronto para reiniciar o ataque. A 8ª Companhia ocupava o ponto cotado 824, a 7ª e a 9ª Companhias ocupavam as encostas norte e nordeste de Cerreto, respectivamente. A 5ª Companhia do 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria ocupava Paravento. Às 10h30, momentos antes de iniciar o ataque, as subunidades do 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria sofreram forte bombardeio de artilharia e morteiros, inviabilizando a progressão. Diante dessa nova situação, foi decidido postergar o ataque para a jornada seguinte, 17 de abril, devendo ser realizado pelo 2º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria. Para esse novo ataque, caberia às 5ª e 6ª Companhia atacar em primeiro escalão, ficando a 4ª Companhia em Montese como reserva. No fim da jornada de 16 de abril, quando as subunidades terminavam de ocupar o novo dispositivo, foi informado que o ataque não seria mais realizado. Cabendo agora ao 2º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria substituir ao 3º Batalhão de Infantaria em posição e reajustar o dispositivo para manter as posições. Terminada a substituição, o 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria foi reunido em Varia de Soto para ser recompletado. O 1º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria avançou de Falfare para Canevatia, passando a situação de reserva do regimento. Mesmo sem ter conquistado seus objetivos finais, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária conseguiu cumprir sua missão, cooperando com o esforço do 4º Corpo de Exército, fixando importantes tropas alemãs na região. O balanço final da Batalha de Montese apresentou um total de 426 baixas brasileiras, entre mortos, feridos e desaparecidos, e foram feitos 453 prisioneiros alemães, comprovando a grande disputa ocorrida no campo de batalha. Após o sucesso das ações das tropas do 4º Corpo de Exército na fase inicial da ofensiva da primavera, as tropas alemãs iniciaram sua retirada em direção às passagens sobre o Rio Pó. Era preciso não perder o contato com o inimigo. Em 17 de abril, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária recebeu a seguinte missão: manter as atuais posições, reconhecer a situação inimiga, estar preparada para perseguir as tropas alemãs e substituir elementos da 10ª Divisão de Montanha, de modo a assegurar o prosseguimento do ataque.